como cantam os passarinhos. Cantai, 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 melodia sem igual. A cidade sinfônica, a nossa jabuticaba. Eu nasci na casa que o meu avô escreveu a letra dessa música. Ele escreveu em 64. Foi em 64? 63, 64, né? Francisco B. Marino. E eu era pequenininho e ele ficava cantando, escrevendo, e eu ficava ouvindo e cantando com ele. Eu sou nascido e criado aqui em Jaboticabal, por parte da minha mãe, na área da música, né? O meu avô, que fez o hino de Jaboticabal. Por parte de pai, o meu avô, a minha avó, minha bisavó, eles eram músicos, eles eram pianistas, né, da concerto, naquela época, né? E eu comecei também na música bem cedo, 14 anos, comecei a aprender os meus primeiros acordes, toques, né? E sempre gostei muito de música também. Meu nome é Ademir Luiz Merenda. Musicalmente, eu poderia definir como o Ademir dos bolsistas, né? Até porque eu fiquei 12, 15 anos no conjunto e foi lá onde eu consegui realizar o meu sonho. Eu vim do Paraná muito pequeno, com 2 anos, então eu sou jabuticabalense por adoção, né? A minha vida eu posso me considerar jabuticabalense. O conjunto se formou em 1965. Eu entrei em 1970, tinha um crooner, o Pablo, né? Quando o Pablo saiu, veio fazer o tiro de guerra aqui em Jaboticabal. E quando ele foi embora, foi quando me convidaram. O conjunto já existia há uns 5 ou 6 anos. Na verdade, Jaboticabal, sempre por conta das 2 bandas que aqui sempre existiu, era muito fértil em músicos, né? Sempre foi, então tinha uma certa facilidade para os grupos se formarem. E os bolsistas, pelo que eu ouço dos companheiros, né? Componentes do conjunto, era egresso da Jaboticabal Orquestra, né? Eu tive alguns meses tocando nos bolsistas, eu toquei guitarra. Foi a única banda que eu toquei guitarra, as outras bandas eu sempre toquei contrabaixo. E esse período que eu toquei nos bolsistas foi em 1973, né? Foi onde que nós começamos a desenvolver a música. Mas eu já tinha tocado em outras bandas, né? Toquei em outras bandas aqui em Jaboticabal e mesmo fora daqui, né? Aí foi onde que nós nos unimos na música. Eu era fã de cada membro dessa banda, eu gostava demais, eu era fã da banda e um dia eu estava tocando na banda, né? E nessa aproximação, eu e o Ademir, às vezes a gente pegava o violão e ficava tocando, cantando algumas coisinhas e surgiu a proposta de a gente fazer uma música. A música não ficou pronta de um dia para a noite, né? Teve parte da música que nós fizemos sentado num Fusca que o Ademir tinha, tocando violão. Não vamos esquecer, para aí, vamos, né? Quando ela estava pronta, aí nós levamos depois para o ensaio da banda os bolsistas, né? Nós levamos, eles começaram a ensaiar a música, até o Zé Ivo fez alguns arranjos também, que era o tecladista, ele fez alguns arranjos na música, e essa música passou a ser tocada pela banda em bailes. Na época, eu dizia assim, o Frank Sinatra tinha lançado My Way. Eu falei, Rubinho, e era um estrondoso, era um sucesso. Imagina, 50 anos atrás, o Frank Sinatra, do My Way, e era absurdamente tocado. Acho que ele lançou em 69 ou 70, nós estávamos em 73, no Brasil, e a gente ouvia demais a música internacional. E eu falei, cara, nós precisamos pegar aquela força melódica de explodir no estribilho, né? É verdade. E aí, o Zé Ivo, o tecladista, assim, com bastante esmero, foi completando os acordes do Rubinho, fazendo o arranjo da música simplesmente. O próprio Matassa, em alguns pontos também, o Zé Eduardo dando os pitacos, sempre assim, quase que naturalmente, né?
E depois o Adão com o baixo, que era o Adão Eurípides que tocava, e o Flávio Valério na bateria. Eu perguntei para o Ademir, você estava pensando em quem quando você fez essa música? Né? Aí o Ademir falou assim, eu estava pensando na minha namorada, que é a mulher dele hoje, a Miriam. Aí o Ademir perguntou para mim, e você, Rubinho, quem que você estava pensando? Eu falei, Ademir, eu estava pensando no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você ouvir a música, né, você pode cantar ela para sua namorada, mas também você pode cantar ela olhando para o céu, olhando para o alto e louvando o Senhor com essa música. Normalmente quem dorme em hotel assim sabe que quando você se deita, quando você vai acordar, você não lembra muito bem aonde está, você está meio sonolento. E eu estava dentro desse quarto, fui dormir à noite, cansado. Quando eu acordei, assim no escuro, meio sonolento, e eu estava com esse objetivo na cabeça, eu tinha que compor uma letra inicialmente que depois nós iríamos musicar. O sol, por coincidência, penetrou na janela ali bem cedinho, por ângulo, né? Eu falei assim, e estava no escuro e clareou. Então, assim, pela fresta do meu mundo, passou um raio de luz, sufocando, num segundo, a escuridão que me conduz. Em última instância, simplesmente é a comemoração da gratidão, do amor, da beleza da natureza. Simplesmente é isso aí. E aí entra para a segunda parte, né? Simplesmente eu te encontrei no ar, na chuva, no vento, na flor, no céu e no mar. Eu descobri a beleza de amar. E aí, então você falou, você está falando de Deus, está falando da namorada? Cara, põe aonde você quiser. O pessoal da cidade conhecia, né? Tanto que depois de 40, 50 anos, você encontrar uma pessoa e ela falar assim, eu sou teu fã, não te conheço, e eu gosto da música simplesmente, porque marcou, né? Não é possível. Mas era, assim, conhecido aqui na cidade. Nós estávamos fazendo o caminho inverso, do interior para a capital. O que tocava e era conhecido é o que era tocado em São Paulo, né? As condições de poder fazer um lançamento musical era absurdamente só através das gravadoras em São Paulo, né? Aí, um finado meu irmão Geraldo acabou comprando a briga, como se diz, nos patrocinando, subvencionou os estúdios para a gente poder ir para São Paulo fazer a gravação. O Divino Zelo compôs um sambinha, Quem canta seus males espantas, composição do Divino Zelo, e que pegou o segundo lugar, completou o compacto na época quando nós gravamos, né? No começo, a gente sabia, por exemplo, que o pessoal da cidade conseguiu classificar a música, ganhar festival com música. Então, né, a gente participava até de coral de igreja. Então o pessoal chegava e falava, o pessoal lá ganhou com essa música, né? Com Simplesmente. A gente sabia tocar simplesmente, cantar simplesmente, né? Então fazia parte do universo ali, tudo vinha, gente. Eu era bem menor ainda, não frequentava o festival, mas sabia que o pessoal da cidade tinha essa participação. E aquilo foi, sei lá, de alguma forma também abriu alguma coisa. Ó, lá para o futuro você pode ir, né? Por que não ir tentar também, né? Que chegou a nossa vez, né? Eu sou o Luiz Cláudio, o pessoal me conhece como Claudinho, né? A gente é daqui mesmo, aqui de Jaboticabal, nascido aqui. E aí nessa época aqui, na época de juventude, a gente tinha um grupo de jovens poetas, né, que gostavam muito de ler, essas coisas assim. A gente já tocava ali entre o grupo de amigos e tal. Algum colega ali conseguiu participar numa das bandas, estava participando de uma das bandas. Então você pegava e falava, pô, por que a gente não encara essa também, né? Afinal de contas, a gente tem alguma qualidade, vamos tentar fazer alguma coisa. Moçada, vamos fazer. Depois, daí para frente, de 83 até 1989, a gente fazia questão de caprichar, né? Já começava a bolar a música tipo 2, 3 meses, ou então se ela tivesse muito fora da época, falava, não, essa aqui é a canção do festival, né? Já guardava essa música para
para procurar fazer o arranjo bem próximo quando tivesse a época que você podia fazer uma gravação e tentar classificar. Fomos muito felizes nessa parte aí que nós conseguimos participar de todos os festivais de 83 até 1989. Aí já como músicos, né? Quando eles abriam um festival, que podia o pessoal da cidade, a gente não tinha muito contato com eles, porque era sempre assim, ó, vocês têm que levar no diretório acadêmico. O que precisa? Ó, então você precisa da letra da música, quem fez a letra, quem fez a música, apresenta 3 cópias disso, uma fita cassete gravada e tal. Então, assim, nós não tínhamos o contato com eles, né? De repente que até conhecíamos, por alguma colega que eventualmente estivesse fazendo faculdade, né? Olha, o pessoal quem está organizando aqui é fulano, ciclano e tal. A gente acabava tendo algum contato com eles, mas não participava diretamente ali. Não existia uma troca, mas eles abriam o espaço e sempre tinha representantes da cidade, não só nós, né? Como outras galeras da cidade. Então, assim, a gente tinha muita troca entre as galeras da cidade, mas a troca de ideias com o pessoal da cidade e com o pessoal da faculdade era mais restrita. Era tipo, ó, nós somos a organização, vocês são né, o pessoal que participa. O pessoal acabou se juntando ali como um grupo literário. O nome era Guerrilha Literária e a gente tinha um jornalzinho que chamava O Espaço, bancado por nós mesmos, né? A mãe de um dos componentes do jornal tinha um mimeógrafo, era secretária, trabalhava na secretaria de escola, então a gente mesmo se bancava comprando o material, né? Stencil, papel, tudo, né? Fazia arte, né? O Laudo, que era um colega nosso, fazia arte, e a gente começou com um grupo literário, né? Publicando poesias e tal, né? Um tocava alguma coisa, gostava, uma influência musical muito grande, né? Então, de repente, olha, fiz alguma coisa aqui parecida com isso, o que você acha? Foi trocando, ó, dá para musicar essa letra sua, tal. E aí foi surgindo e foi enveredando mais para o lado de banda, né? Então a gente montou a bandinha e passamos de praticamente 1983 até 1989. Era uma banda bem autoral mesmo, né? Tocávamos de tudo, mas também tinha um repertório que na época nós chegamos a ter algo em torno de 40, 45 músicas. O Laudo Ferreira, na época Laudo Ferreira Júnior, né? Ele é um cara que escrevia muito, ele tinha uma influência musical muito, muito boa, tocava bastante, com um pessoal até mais velho que ele. E ali éramos vizinhos de bairro. Então, aí cheguei eu, junto com ele, fizemos amizade e tal. A gente tinha já amizade de escola, né? Depois chegou o Mentor Conte, que era amigo do Laudo, hoje o Mentor profissional de advocacia na cidade, mas ele mantém, né? Até trabalho na internet, né? Aí teve bastante, tinha a participação do pessoal ali do bairro, que a gente sabia que gostava de poesia também, né? Tinha colegas de faculdade, que a gente foi fazendo intercâmbio. Eu, por exemplo, nessa época, quando comecei, a gente publicava as coisas nossas também em jornal da faculdade, eu trazia colegas da faculdade para publicar no nosso jornal, né? Então temos essa ligação com esses colegas até hoje. Todo mundo praticamente estudava ali no Estadão, né? Saindo do segundo, terceiro colegial. Depois, quando começou a ir para cursinho, qualquer coisa, a gente foi mantendo os laços, né? E também porque era tudo vizinho, né? Tudo vizinho de bairro ali. Se reunia na casa do colega para tocar violão, para mostrar, fazer um espaço de poesia, alguma coisa. Tinha um pessoal que participava de teatro, a gente ia no teatro, né? Então começamos a ter contato com tudo isso. Tinha acesso via TV Cultura ou outros festivais, né? Alguns shows de TV também, né? Por exemplo, os Titãs, né? Que começaram nessa época, os caras eram altamente teatrais, né? Então, a gente acho que a gente pode trazer isso aí para aquele movimento que a gente tinha também, pelo menos no nosso grupo, né? Tinha o pessoal também da vanguarda paulista ali, o pessoal do Premeditando Break, né? Que também faziam bastante essas coisas, o próprio grupo Rumo, né? Também ali da vanguarda paulista. Então, quer dizer, isso acabava que a gente ficava assim, sempre buscando mostrar, além da música, além daquilo que a gente está fazendo, que era sempre autoral, a gente buscava mostrar alguma coisa de diferente, fazer
uma performance também, né? No segundo ano a gente já se aventurou, colocamos um samba enredo, né? Por quê? Porque a gente estava vendo ali todo mundo com música séria, música, ou rock rural, ou baladinha, ou baladona, tal, né? E de repente falou, mas cadê o samba? Vamos fazer um samba? Vamos fazer um samba. Então fizemos um samba a 4 mãos lá, um samba enredo, e apresentamos o samba enredo, né? A Garota do Pôster, pelo que eu me lembro, foi a última música que a gente apresentou, né? Daquela formação da banda ali. Mesmo porque depois os festivais, o festival acabou por ali, né? Começou a não ser uma coisa mais frequente, mas a gente estava também indo para cada lado, né? Cada um cuidar da sua vida e tal. E a Gata do Pôster foi uma criação que a gente teve ali como se fosse um mecânico, né? Num ambiente de borracharia que o cara, com aquelas garotas de pôster, né? Que normalmente estão expostas ali, toda a borracharia do Brasil inteiro tem, né? A gente viu aquele ambiente e eu tive esse insight de fazer uma música no qual a garota saía e conversava com o mecânico e tal, né? E aí foi de onde saiu a música. E porque o próprio tema exigia isso, a gente montou a performance em cima disso, né? Foi a primeira vez que a gente se apresentou com os metais, né? Então chamamos o Charles, o Charlon, vieram participar. Foi uma baita de um trabalho de produção, porque a gente se caracterizou, arrumou macacões, né? de posto de gasolina, maquiamos com graxa, era estopa nos bolsos, né? E fizemos uma apresentação como se fosse uma banda realmente de posto de gasolina, né? de borracharia. Inclusive, o público aceitou muito bem, inclusive quase ganhamos o festival, porque chegamos até na final, fomos a última música a se apresentar, né? No dia da finalíssima, o pessoal estava achando, e com lambreta entrando, né? Ao vivo ali e tal, antes, né? E a lambreta pifava, e aí de repente a banda acendia as luzes, o cara da luz já estava ciente, né? Então ele jogava a luz e a banda entrava, quer dizer, o pessoal achou que aquilo era um show, já fazia parte do show que normalmente era o convidado escalado para fazer o show do festival. Mas não, a gente estava concorrendo, né? E virei para os meninos no final da música, assim, realmente, né, com todo mundo aplaudindo, aquela galera que foi legal. E, para minha surpresa, de repente, um rapaz, um cara baixinho, né, barbinha rala, chegou lá. Quem foi que fez essa música? Todo mundo ali da banda olhou para mim. Era o Tom Zé. O Tom Zé saiu do júri e veio lá cumprimentar a gente. Falou, cara, quem fez isso aqui? Todo mundo olhou para mim. Fui eu. O cara chegou e falou, pô, menino, muito louca essa música. Acho que ele viu alguma coisa ali que valeu ele sair lá como jurado e chegou ali comentar com a gente, né? Então foi muito, muito legal aquela época. Foi a minha realização ali. Eu falei, não, se havia uma carreira a seguir, né? Essa aqui foi o ponto alto. Realmente, todos os anos tinham coisas muito legais que aconteciam. Nunca ganhamos nada, mas também ali o esquema era participar, ninguém estava ali por causa de prêmio, né? Mas o pessoal falava, essa aqui foi legal, esse ano foi legal, o que vocês vão fazer no ano que vem? Aí, de repente, na última, para mim, eu achei que falei, olha, não ganhamos, mas essa valeu por tudo, né? Jaboticabal é uma cidade muito tradicional, de família, de ser rica, eu sou pobre. Quem fez a diferença para nós foi a faculdade, porque se você tirar o Unesp, você só vai ter esse ponto de vista da sociedade e dos padrões. Por exemplo, o festival lá da Concha, para mim, foi a melhor coisa assim, que poderia acontecer numa cidade. É o diferencial de tudo que oferecia para nós. A Unesp foi assim, perfeito ter uma Unesp aqui, porque se não fosse a Unesp, a gente não ia ter nem chance de olhar a parte, assim, de perto. O Festival da Concha deu essa oportunidade. É claro que eram os estudantes que tinham estavam com mais oportunidade de trazer um rolê. E tem pessoas que nem iam porque não tinha acesso. Por exemplo, a galera que morava
mais afastado, assim, não ia, porque mesmo sendo um festival, era mais a galera que tinha mais oportunidade que frequentava. Os maiores músicos, a maioria dos MPB começou com festival, para eles poderem ser olhados. Porque não tem valor, não tinha valor. A galera não. Aí a Unesp trouxe essa realidade para Jaboticabal como ponto de observação, porque, tipo assim, a gente está fazendo a veterinária, que é uma profissão que vai trazer dinheiro, progresso, ajudar os animais, mas nós também faz música, porque a maioria era da Unesp, os músicos. E eram estudantes comuns que E era difícil gente da cidade conseguir classificar a música no festival. É porque não tinha muito. A gente não tinha muito artista musicais, assim. Era essa galera aí, o Mancho, o Cello, Popola, o Sidney, que era um grande músico, mas eram tão poucos. Poderia até ter mais, mas eles não tinham nem acesso a nada. Nesse período que eu toquei na banda, eu falei que eu tocava guitarra. Mas no festival, eu toquei violão. Que é onde nós estamos Aonde fazendo a nossa gravação. Aonde nós estamos Exatamente. agora. Foi nesse local, né? Então eu me lembro bem que aí eu... Lá se vão quase 50 anos. Do festival, 50 anos, né? Ah, O festival foi em 1974. Aqui no Cine Municipal, inclusive, eu estava falando para o André, a lotação do cinema cabia muito mais gente do que hoje, né? Porque hoje tem as cadeiras modernas, espaçosas. Naquele tempo cabia quase 800 ou 1.000 pessoas aqui no... E uma coisa que eu me lembro também, que na apresentação, este local estava lotado. Tinha gente em pé nos corredores, aqui em cima, estava tudo lotado. O povo veio mesmo assistir o festival. As etapas e a final, né? Acho que foi umas 3 ou 4 três e a depois etapas teve para depois chegar na à final. Eu já tinha participado de outros festivais em outras cidades, né? E como o Ademir falou, nós já estávamos vendo que em Jaboticabal ia precisar acontecer um festival também. O primeiro festival de música de Jaboticabal foi o Dr. Dalcio Miranda que organizou, que fez todo o festival, organizou o festival, e ele chamou como ajudante para apresentador das músicas o Carmo Leonildo, né? Mas o Dr. Dalcio Miranda, na época, ele fazia muitos eventos na cidade, né? Pertencia à Rádio PRG4. Isso, ele era locutor da Rádio PRG4, bem lembrado, Ademir. Ademir lembrou bem disso. Jornalista, foi advogado, foi vereador, ele foi uma pessoa... ativo, né? Isso. Programas de bastante audiência que o Dalcio tinha. Os festivais que foram acontecendo posteriormente, os chamariz eram grandes artistas, né, nacionais que faziam afluência. O de 74 foi entre nós mesmo, embora com compositores regionais todos, né? E a gente conseguiu o evento aí nas mãos do Dalcio, do Carmo, fazer lotar porque tinha bastante divulgação, a rádio era muito ouvida, era um dos veículos de comunicação, jornal mesmo, né, na época, e o pessoal corria mesmo e valorizava, era bem concorrido, né? E eram bastante gente de fora, né? Tinha muita gente de fora, eu me lembro, sabe, tinha gente de Ribeirão, de Uberlândia, de compositores vinham mesmo. E né? muitas músicas bonitas mesmo, sabe? Normalmente o pessoal da organização da faculdade, eles chamavam um pessoal que tinha alguma afinidade, né? Tanto da cidade quanto algumas personalidades, né? Então, por exemplo, teve um ano, uma das últimas músicas que nós apresentamos foi o Tom Zé, né? Participou como jurado. Teve ano que o Sai Guarabira, né? Os dois apresentaram o show, mas também participaram do júri. E normalmente eles pegavam o pessoal ali, convidavam o pessoal da cidade, né? Então era o pessoal que tinha conservatório aqui na cidade, né? Pessoal que tinha formação musical, né? Músicos da cidade e sempre uma personalidade que estaria no júri também.
Carnaval foi a fonte de 2 músicas nossas. Uma foi Dona, né? Que a primeira vez que a gente veio aqui, nós viemos fazer um show para os estudantes. Aí o pessoal fica dizendo, poxa, a gente não tem grana, como é que vai ser a hospedagem, coisa e tal. E duas das estudantes que moravam numa casa mais espaçosa, o pessoal ofereceram para a gente ficar lá. Né? E a gente ficou meio assim, disse, pô, vamos ficar ali hotel, não, mas a estudantada lá legal, coisa e tal. E aí acabou que a gente veio ficar na casa dela. Essa namorada aqui, ele conheceu aqui, nessa época, nessa casa. Eram 2 meninas. E essa namorada, ele namorou anos, e deu origem à música Dona. Né? Pois é, a Selma Reis gravou uma música nossa que a gente fez para Jabuticabal, que chama Jabuti Jatobá. Isso. No fundo do quintal tinha um pé de jabuti, lá onde o jabuti morava, lá onde eu morava em Jabuti. Isso é verdade, porque na primeira casa que a gente fez, as meninas, tinha um jabuticabeira no fundo. E tinha um jabuti. E eu olhei aquilo e disse, pô, jabuticabal, um jabuti junto de uma jabuticabeira, pelo amor de Deus, tem que dar música. E a gente fez um demo até para a CBS. Acabou que a gente não assinou o contrato com a CBS, um demo lindíssimo, assim, um arranjo do Tavito. Mas o Tavito gostava tanto dessa música que ele, quando produziu o disco da Selma Reis, a saudosa Selma Reis, ele colocou a música. Deve ter até no Spotify, o Jabuti Jatobá. Pô, ficou ótima a música. Eu não sei o que a gente não assinou com a CBS. E os caras gostaram muito. E aí, seria mais uma consagração entre Sai Guarabira e Jabuticabal, né? E acabou, pelo menos a Selma gravou e a música tá aí, não existe. Não era, cara, era acessível porque era da faculdade. A galera não fazia para ganhar dinheiro. O mais interessante era isso. Fazia pró a cultura, a arte. Não era para ganhar dinheiro. Porque o pessoal, quase ninguém trabalhava. Os estudantes estudavam e a galera da cidade era tudo pessoas que ainda não trabalhavam quase. O Festival da Concha Acústica era tão legal que era no frio, pegava os cobertores, sentava naquela arquibancada, ficava ali, sabe? Nossa, pegava um vinho quente. Aí vinha a eliminatória, mas uma música melhor que a outra. Você falava, mano, tinha um livrinho, né? Que aí as músicas que você mais pegava, assim, você mais interessava, você, no outro dia, lá na tua casa, você ia ler. Eu falei, nossa, essa música é muito massa. Porque ia para eliminatória, era 3 dias. Começava com uma quantidade de participantes, ia eliminando, aí no segundo dia aquelas que ficaram ia participar e eliminava mais um canto. Ai, que tristeza, mano, da eliminação, que às vezes a música que você amava, o jurado tinha lá o jeito de avaliar, né? Então a música que você amava não foi para eliminatória. Nossa, mano, era chato. Todo mundo, ai, não acredito, essa música não. A gente acompanhava como se fosse futebol. Sabe quando tem os campeonatos? Que eles vão eliminando o time que vai perdendo? Era assim. Eu não diria rixa, mas a competição salutar da coisa, né? O pessoal da cidade sempre queria fazer mais bonito, porque afinal de contas a gente vinha daquela tradição, né? Todo mundo tinha tido pai ou avô que tocou em bandas da cidade, Gomes e Puccini, Sociedade Mascani. De repente você queria fazer melhor, justamente para mostrar, ó, nós somos o pessoal da cidade, nós temos alguma tradição nisso daqui, né? A gente merecia ter ganhado pelo menos um terceiro lugar esse ano. Não, o pessoal da faculdade estava sempre ganhando, mas de repente a gente assumiu que o esquema não estávamos ali para vencer nada. Né? Estávamos ali para mostrar que era uma coisa da cidade que merecia prestar atenção. Né? Os bailes aqui na cidade, né, eram tradicionalistas. Nós tínhamos uns 3 ou 4 bailes, baile caipira, baile da Glamour Girl, baile da debutante,
Acho que mais um ou outro. O baile do Réveillon, né? Vixe, baile do Réveillon. Era um baile assim, as mulheradas todas faziam vestido, era uma coisa assim absurdamente frequentada, era um evento social. Onde acontecia? Na Mascãe, né? No Clube Jabuticabal, na década de 90, 95, 2000, Rubinho, eu acho que foi rareando, tanto é que hoje, já 90 já não era muito, né? Foi reduzindo, eu acho que na década de 2000 já foi definhando absurdamente. Cara, era limitado, né? Embora tivesse assim alguns equipamentos culturais ainda abertos, assim, em condição de abrir, né? Me refiro, por exemplo, ao próprio o Teatro Municipal, né? Tinha o Clube Jabuticabal, nós chegamos a ensaiar no Clube Jabuticabal numa época. Ele estava fechado, mas ele tudo funcionava, então tinha luz funcionando e tal, você só chegava e para o pessoal que fazia a zeladoria, a gente queria fazer um ensaio, pois não, né? E os caras deixavam a gente, você tinha o equipamento, mas não tinha nenhum movimento, a gente, praticamente o movimento éramos nós fazíamos parte de um movimento, né? Mas não tinha nada organizado. Tinha a concha acústica naquela época, ela estava, além de ter os festivais, né, que eram promovidos ali pela Unesp, né, juntamente com a Semana da CECITAP, ainda tinha muito acesso que o pessoal jogava bola, a gente ia jogar bola na concha. Então o Lions, na época, que era o administrador, né, o pessoal do Lions, eles abriam para o pessoal, então era raro ter, além da faculdade, assim, do evento de festivais, ter alguma coisa de música, mas sempre tinha os equipamentos, só não eram ocupados, né? Estavam com uma ocupação baixa de equipamentos. Ao contrário de hoje, que acho que tem até mais movimento estratificado de tudo, parece que tem falta de equipamentos sociais, né? Equipamentos culturais. Mas na época tinha. Olha que interessante, né? Tinha e não tinha quem ocupasse, né? Sem dúvida hoje, nós estávamos comentando, é um pouco mais segmentado e com muito mais opção, né? Muito mais opção. Tem os públicos específicos para os tipos de músicas, né? E lógico que a sertaneja é absurdamente frequentado e você tem que ir se adequando a isso aí, se for para tocar um público maior, você tem que ir se adaptando a isso aí. Eu acho que ainda tem público, né? O jovem, você vê que os bares lotam, dependendo do estilo, é engraçado, tá ali. E há outro estilo de música absurdamente diferente, né? Em termos de monocultura, sempre foi cana, né? Aquela época nossa ali já era só cana. Talvez tivesse um pouco mais de área verde, né? Que a cana não tivesse vindo tanto para cima. Apesar que era, por exemplo, uma época que se tacava fogo na cana. Então, por exemplo, ali no nosso bairro aqui da Aparecida, era um caminho, os caminhões passavam por ali, por dentro da cidade. E só passava cana queimada, porque a cana queimada era a cana que o boia fria, o trabalhador, conseguia entrar e cortar. Então eram ateadas fogos nos canaviais. Jabuticaba ninguém, não tinha mais, né? Jabuticaba é uma coisa assim do século XIX, mas no século XX ali, naquela época nossa ali, já era só a monocultura da cana. Isso também, por exemplo, se refletiu em algumas músicas, né, que tinha dos festivais aí, que teve, sempre o pessoal fazia a crítica, né, olha, Jabuticabal só tem cana, né, então teve música do pessoal da cidade que venceu o festival, né, como é que chamava? A Jabuticana. Mas é porque os caras eram meus amigos, mano, não tinha como. E era uma boa música boa, que falava do quê? Não tava falando de amor por ninguém, não tava falando de vaidade, nada, tava falando de política praticamente, né? Que a nossa cidade não tinha progresso porque só tinha cana. Era disso que falava, que não crescia, né, só crescia pra cima. Só que hoje, esses músicos, todos eles não estão mais aqui. Eles iam ver que cresceu um pouquinho.
Jabuticaba vai crescer pro alto, pra baixo, menos pros lados, porque dos lados de Jabutica, meu irmão, dos lados dessa fita só tem cana. Jabuticaba vai crescer pro alto, pra baixo, menos pros lados, porque dos lados de Jabutica, meu irmão, dos lados dessa fita só tem cana. Nesta cidade só morre gente de acidente de carro alto, dor de dente ou de cirrose. Essas são as três coisas maravilhosas que a cana dá pro homem.